Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa última aula do nosso curso e hoje a gente vai falar um pouco sobre os experimentos em parcelas subdivididas. Então, pessoal, as parcelas subdivididas, assim como no fatorial, não se refere a um tipo de delineamento, e sim ao esquema do experimento, ou seja, a maneira como organizamos os nossos tratamentos. Os experimentos em parcelas subdivididas, eles são montados seguindo um delineamento, por exemplo, o DIC e o DBC, e nos experimentos em parcelas subdivididas, em geral, a gente estuda simultaneamente dois tipos de fatores, os fatores primários e os fatores secundários. Nessa aula, portanto, nós iremos abordar quais fatores que sugerem a escolha de um experimento em parcelas subdivididas. Vamos citar dois exemplos, um com interação em DIC e outro sem interação em DBC. Vamos comentar a respeito dos modelos estatísticos para as duas situações e, posteriormente, nós vamos realizar essas análises dentro do software R. Então, em um experimento em parcelas subdivididas, no momento da sua instalação, os níveis dos fatores primários vão ser distribuídos às parcelas, segundo um tipo de delineamento, e os fatores secundários vão ser distribuídos ao acaso às subparcelas dessas parcelas que a gente sorteou anteriormente. Então, nos experimentos em parcelas subdivididas, dois fatores vão ser analisados simultaneamente. O fator primário, como eu disse, distribuído às parcelas principais, as parcelas maiores, e o fator secundário, que vai ser alocado aleatoriamente nas subparcelas dentro dessas parcelas principais que a gente chamou de primária. Essa disposição permite obter uma estimativa geral de maior precisão para os efeitos dos níveis do segundo fator, já que os resíduos são separados e isso possibilita uma análise detalhada dos fatores, aumentando a precisão das conclusões sobre os tratamentos. Os experimentos fatoriais e os de parcelas subdivididas compartilham algumas semelhanças, uma vez que ambos envolvem combinações de múltiplos fatores. No entanto, possuem objetivos e estruturas experimentais distintas. Como dito na aula 5, os experimentos fatoriais eles consistem na combinação de todos os níveis de um ou mais fatores, gerando um número total de tratamentos que corresponde ao produto dos níveis de todos os fatores envolvidos. Então, se a gente considera um exemplo onde temos um fator A com 3 níveis e um fator B com 2 níveis, teremos, portanto, 6 tratamentos. Esse tipo de experimento permite avaliar simultaneamente os efeitos de cada fator, bem como suas interações. Em contrapartida, os experimentos em parcela subdividida, ele vai apresentar uma estrutura hierárquica. Então, neste experimento, o fator principal ele é alocado em uma grande parcela, enquanto o fator secundário vai ser aplicado dentro da parcela, resultando em uma subparcela. Então, um experimento com a mesma situação, onde eu tenho um fator A com 2 níveis e um fator B com 3 níveis, cada parcela principal, correspondente aos níveis de A, será subdividida para receber todos os níveis de B. Dessa forma, cada parcela principal vai comportar um total de 3 subparcelas. Então, nas parcelas subdivididas, é permitido comparar os fatores secundários com maior precisão. Ou seja, a principal diferença entre os tipos de esquemas é que no fatorial os tratamentos são distribuídos aleatoriamente sem considerar a hierarquia, enquanto no parcela subdividida a hierarquia entre os fatores deve ser respeitada e os tratamentos nas subparcelas vão ser organizados de acordo com a grande parcela a que ele pertence. As vantagens de um experimento conduzido em parcela subdividida é que quando comparado a um experimento fatorial, ele é mais fácil de instalar. Então, uma das vantagens deste experimento é a possibilidade de otimizar o uso de materiais nas unidades experimentais, especialmente quando os tratamentos associados aos níveis de um dos fatores demandam uma quantidade maior de insumo em comparação ao tratamento do outro fator. Então, por exemplo, se a gente tem um experimento fatorial com 2 fatores, o fator A com 3 níveis e o fator B com 3 níveis, por exemplo. Considerando 4 repetições,
nós teríamos 9 tratamentos por repetições e isso totalizaria 36 parcelas experimentais em um exemplo com fatorial. Em contrapartida, se a gente opta por um experimento em parcela subdividida, mantendo essas mesmas condições, o experimento iria incluir 36 subparcelas. São parcelas menores do que aquelas vistas nos experimentos fatoriais. Então, essa configuração vai permitir uma redução significativa da quantidade de material necessário, uma vez que a subparcela, por ser menor, vai demandar menos insumo, e isso permite que o pesquisador otimize recurso para a realização do experimento. Em relação às desvantagens, é que há existência de duas estimativas de variância residual. Isso faz com que o número de graus de liberdade associado a cada um dos resíduos seja menor do que o associado ao resíduo obtido nos experimentos fatoriais. O grau de liberdade do resíduo, em experimentos com parcelas subdivididas, ele vai ser dividido em resíduo A e resíduo B. Então, esse grau de liberdade do resíduo, como a gente já sabe, ele vai ser utilizado para a gente encontrar aquele F tabelado. E se esse grau de liberdade do resíduo ele é menor, maior vai ser o meu F tabelado. E isso vai ser mais difícil, portanto, da gente rejeitar a nossa hipótese H0 e obter um efeito significativo dentro do experimento. Então, isso acaba sendo uma desvantagem. Outra desvantagem é que há uma tendência maior de se obter maior valor para a estimativa do erro experimental. Portanto, os efeitos são avaliados com menor precisão. Então, na primeira parte da nossa aula, a gente vai abordar um experimento em parcela subdividida, montado seguindo um delineamento inteiramente casualizado. Então, neste exemplo, nós temos duas representações de um croquis experimental em um delineamento inteiramente casualizado. Um para esquema em parcelas subdivididas e outro para o esquema fatorial. No caso do fatorial, os tratamentos eles são alocados de forma aleatória em todas as unidades experimentais, como a gente já discutiu na aula 5. No entanto, no experimento em parcelas subdivididas, a gente tem uma disposição diferente. Então, neste exemplo, a primeira etapa do procedimento vai consistir no sorteio ao acaso das parcelas principais dentro do experimento. Então, isso permite, por exemplo, que parcelas do mesmo nível de A sejam alocadas em uma mesma repetição. Então, a gente vê aqui que a parcela A1, na repetição 1, ela se repete. Então, eu tenho a primeira grande parcela, referente a A1, alocada aqui, a segunda grande parcela alocada aqui e a terceira grande parcela alocada aqui. Por que são três grandes parcelas de A1? Porque neste caso nós temos 3 repetições. E o mesmo ocorre para A2. Temos duas grandes parcelas de A2 dentro da repetição 2 e a outra grande parcela de A2 dentro da repetição 3. Então, como resultado dessa primeira casualização, a gente observa que entre as 3 parcelas atribuídas a A1, 2 vão estar dentro da repetição 1 e a outra está dentro da repetição 3. E das 3 parcelas associadas a A2, 2 estão alocadas na repetição 2 e uma está alocada na repetição 3. Então, após essa primeira alocação das parcelas principais, vai ocorrer uma segunda casualização, um segundo sorteio. Então, essas 3 unidades experimentais aqui, que corresponde a A1, que corresponde a uma parcela, agora dentro dessas 3 unidades, eu faço a casualização correspondente a B. Então, neste caso, eu vou ter A1, B1, A1, B2, A1, B3. Mas essa casualização poderia, por exemplo, ser A1, B3, A1, B1 e A1, B2. Então, ocorre primeiro a casualização das parcelas e, posteriormente, a casualização das subparcelas dentro de cada parcela. Então, aqui no DIC, a gente observa que cada parcela vai ser distribuída ao acaso. Ou seja, eu tenho 2 parcelas referentes a 1 na repetição 1, o que não aconteceria para um exemplo em DBC. Então, eu teria que ter
uma parcela de A1 na repetição 1, uma parcela de A1 na repetição 2 e uma parcela A1 dentro da repetição 3. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, em relação ao modelo estatístico, para um experimento seguindo um delineamento inteiramente casualizado em parcelas subdivididas, onde o I trata-se dos números de níveis do fator A, ou as parcelas, e o J, o número de níveis do fator B, ou também chamado de subparcela, com o K sendo o número de repetições deste experimento, nós temos o seguinte modelo. Esse modelo estatístico ele se aproxima muito do experimento fatorial INDIC, só que aqui a gente vai ter um novo fator, que vai ser o erro associado às parcelas. Então, esse aqui vai ser o erro referente ao resíduo A e este aqui o erro referente ao resíduo B. Então, o que este modelo nos diz? O valor observado da variável resposta para a repetição K do nível I do fator A e do nível J do fator B é o resultado de uma média de todas as unidades experimentais, mais o efeito do nível I do fator A no valor observado Y e JK, mais o erro associado às parcelas, mais o resíduo A, que a gente vai chamar, mais o efeito do nível do J do fator B na variável observada, mais o efeito da interação do nível I do fator A e do nível J do fator B na nossa variável observada, mais o erro associado às subparcelas, também chamado de resíduo B. Então aqui a gente tem a nossa tabulação dos dados. A estruturação ela vai ser a mesma que a gente viu na aula de experimentos fatoriais. Só recordando que temos aqui o I, que trata-se dos níveis do fator A. Então, para essa tabulação, o I seria igual a 3. O J trata-se dos níveis do fator B. Então, o nosso J seria 2. E K, que se refere ao número de repetições. Para este exemplo, o nosso K seria igual a 4. Dessa tabulação, deste quadro, a gente pode retirar algumas informações. Então, por exemplo, o número de parcelas vai ser definida a partir da multiplicação do número de níveis do fator A pelo número de repetições. Então, I vezes K. Nesse caso, para essa tabulação, nós teríamos 12 parcelas. Então, as parcelas estariam aqui representadas por esses dois valores. Então, a parcela de A1 na repetição 1 seria o somatório dessas duas subparcelas. Para a gente determinar o número de subparcelas dentro do nosso experimento, nós vamos multiplicar o número de níveis do fator A pelo número de níveis do fator B pelo número de repetições. Então, para este exemplo, nós teríamos 24 subparcelas. O total geral ele vai ser a soma dos totais de cada tratamento. Então, o somatório destes totais nos representaria o total geral. O total de parcela corresponde ao somatório das subparcelas contido em cada parcela. Então, por exemplo, para a parcela referente ao fator A1, o total seria dado por y111 e y121, que aqui seria o y presente no nível 1 de A, no nível 2 de B e no nível 1 de repetição. Para realizarmos as análises estatísticas em experimentos em parcelas subdivididas, nós precisamos construir dois quadros auxiliares, o quadro da parcela e o quadro da interação. Então, o primeiro quadro aqui é referente ao quadro das parcelas. Neste quadro, nós temos o fator A e os níveis deste fator, temos os totais de A e temos os totais de parcelas, somando os J valores de cada parcela e cada repetição. Aqui nós temos o quadro referente
a interação dos fatores. Então, aqui a gente tem a presença do fator A e a presença do fator B. Neste caso, a variação que ocorre para o cálculo dos totais, ela não vai estar mais em função dos valores do fator B, como a gente viu quando a gente construiu o quadro das parcelas, mas sim em relação às repetições. Então, dessa forma, nós teremos os totais dos tratamentos, tanto para B quanto para A. E isso permite analisar a interação entre os fatores de A e B dentro do experimento. Então, a gente tem aqui o nosso quadro da análise de variância e observe, primeiramente, que o quadro da ANOVA ele é dividido. Por isso que a construção dos quadros auxiliares ela vai ser importante, porque ela vai nos auxiliar a construir o quadro da ANOVA. Então, na parte superior do nosso quadro, temos as fontes de variação relacionadas à parcela. E na parte inferior, nós temos as fontes de variação relacionadas à subparcela do nosso experimento. Então, para a gente construir o quadro da análise de variância, a gente tem que saber primeiramente de qual delineamento se trata. Nesse caso, é um DIC. Vocês vão ver que no DBC a gente vai adicionar a fonte de variação relacionada aos blocos. Mas aqui agora a gente está trabalhando com um DIC, com 2 fatores e K repetições. Nós temos o GL total, que é o número de subparcelas menos 1. Então, para achar esse valor, nós multiplicamos os níveis do fator A pelos níveis do fator B, pelos níveis de repetições, e subtraímos de 1. O grau de liberdade da parcela é o número de parcelas menos 1. A gente acha esse número de parcelas multiplicando os níveis do fator A pelo número de repetições, menos 1. O grau de liberdade do fator A é o número de níveis do fator A menos 1. O mesmo também ocorre para o fator B. O grau de liberdade do resíduo A vai ser encontrado por diferença entre o grau de liberdade da parcela e o grau de liberdade do fator A. O grau de liberdade da interação é a multiplicação do grau de liberdade do fator A pelo grau de liberdade do fator B. O grau de liberdade do resíduo B é a diferença entre o grau de liberdade total, o grau de liberdade da parcela, o grau de liberdade do fator B e o grau de liberdade da interação. Em relação à soma de quadrados, eu vou detalhar cada uma quando eu estiver montando os quadros auxiliares, que eu acho que vai ficar melhor a visualização para vocês, tá? Então, assim como nos experimentos fatoriais, nós elaboramos 3 hipóteses para o teste F na nossa análise de variância. As hipóteses para o fator A são que a hipótese de nulidade é a média do nível 1 do fator A, que é igual à média do nível 2 do fator A, que é igual à média do nível 3 do fator A. A hipótese alternativa não aceita a hipótese de nulidade. Ao final da análise de variância, vai ser necessária a nossa tomada de decisão. Se o F calculado for maior que o tabelado, rejeita-se H0. Então, há diferenças entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Se o F calculado for menor que o tabelado, não se rejeita H0, portanto, não há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Para o fator B, a hipótese de nulidade consta que as médias dos diferentes tratamentos são iguais, e a hipótese alternativa não aceita essa hipótese de nulidade. Então, ao final da análise, tomamos as conclusões. Se o F calculado for maior que o tabelado, rejeita-se H0, portanto, há diferenças entre as médias dos tratamentos a nível de significância, e se o F calculado for menor que o tabelado, não se rejeita H0, portanto, não há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. E a hipótese testada para a interação diz que H0, os fatores A e B atuam de forma independente, e a hipótese alternativa, os fatores não atuam de forma independente. Então, ao final da análise, se o F calculado for maior que o tabelado, rejeita-se H0. Há diferenças entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Se o F calculado for menor que o tabelado, não se rejeita H0 e não há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância.
As implicações dessa tomada de decisão nos diz que a não rejeição de H0 para a interação indica que os fatores atuam de forma independente. Então, neste caso, onde para a interação obtemos um f calculado menor que o f tabelado, nós estudamos os fatores isoladamente. Quando há rejeição de H0 para a interação, isso significa que os fatores não atuam de forma independente. Então, neste caso, não se deve estudar os fatores isoladamente. Então, será realizado um teste de média comparando o nível do fator A, por exemplo, dentro de cada nível do fator B. Então, na análise de variância, para experimentos em parcelas subdivididas, algumas considerações devem ser levadas em conta. Então, na ausência de interação significativa, utilizam-se as seguintes formas para o cálculo do delta durante a realização do teste de médias. Então, para o fator A, nós temos que a raiz quadrada ela vai ser o quadrado médio do resíduo A dividido pelo número de níveis do fator B, que multiplica o número de repetições. E para o fator B, vai ser a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo B dividido pelos níveis do fator A multiplicado pelo número de repetições. Para achar esse valor de Q estudentizado para uso no teste TUG, a gente vai utilizar os níveis do fator A e o grau de liberdade do resíduo A. Para o fator B, a gente utiliza os níveis do fator B e o grau de liberdade do resíduo B. Em caso de interação significativa entre os fatores, será necessário a gente realizar o desdobramento, assim como a gente fez nos experimentos fatoriais. Nesse caso, a gente vai ter uma pequena observação. No experimento fatorial, como vocês recordam, tanto para o desdobramento de A dentro de B e de B dentro de A gente utilizava o resíduo que a gente encontrou na análise de variância. Contudo, nos experimentos agora em parcelas subdivididas, a gente vai ter dois resíduos, e cada um deve ser usado adequadamente onde ele se encaixa melhor. Então, na interação de B dentro de A gente utiliza normalmente o resíduo B que a gente encontrou na ANOVA. Mas para a interação de A dentro de B, a gente vai ter um novo erro, um novo resíduo, que é o resíduo combinado. Então, esse resíduo combinado eu vou ter que achar o seu grau de liberdade e o seu quadrado médio a partir dessas duas fórmulas. Então, o grau de liberdade do resíduo ele vai ser o quadrado da soma entre o quadrado médio do resíduo A pelo produto da diferença dos níveis de B menos 1 pelo quadrado médio do resíduo B. Tudo isso dividido pelo quadrado médio do resíduo A ao quadrado, dividido pelo grau de liberdade do resíduo A, mais o quadrado do produto da diferença dos níveis do fator B menos 1 pelo quadrado médio do resíduo B. Tudo isso dividido pelo grau de liberdade do resíduo B. O quadrado médio do resíduo combinado ele vai ser o quadrado médio do resíduo A mais o produto entre a diferença dos níveis de B menos 1 e o quadrado médio do resíduo B. Tudo isso dividido pelos níveis de B. Então, para a gente determinar o valor de delta do fator A quando há interação significativa, a gente utiliza a fórmula em que a raiz quadrada ela é calculada com base no quadrado médio do resíduo combinado dividido pelo número de repetições. Quando se trata do fator B, a raiz quadrada ela vai ser calculada com base no quadrado médio do resíduo B e pelo número de repetições. O valor de Q para o teste vai ser obtido na tabela de amplitude total estudentizada para uso do teste TUC, e a gente utiliza para o fator A o número de níveis do fator A e o grau de liberdade do resíduo combinado, e para o fator B os níveis do fator B e o grau de liberdade do resíduo B. Então aqui nós temos um exemplo de parcelas subdivididas conduzido em DIC num esquema 4x3. Então, a gente tem parcelas que são os fatores A, que correspondem a 4 diferentes raças de bovino, e o fator B, correspondente a subparcelas, vão ser 3 tipos de músculos ou cortes cárneos. Então, a gente vai ter 12 tratamentos. Aqui se trata de um experimento zootécnico. Então aqui nós temos os nossos dados tabulados e o objetivo deste experimento foi avaliar as perdas por cocção
em porcentagem da carne, em relação à raça e o tipo de corte de carne. Então, nesse caso, nós iremos realizar a análise de variância e aplicar um teste de média, se necessário. Então, o primeiro passo, como a gente já comentou nas nossas aulas, a gente define o delineamento, o número de níveis do fator A, o número de níveis do fator B e o número de repetições. Portanto, trata-se de um DIC em parcelas subdivididas, 4 níveis do fator A, 3 níveis do fator B e 3 repetições. A gente define as nossas hipóteses, são as mesmas que a gente já comentou anteriormente. O terceiro passo, a gente identifica o teste e o nível de significância. Então, a gente vai fazer primeiramente um teste F a um nível de 5% de significância. E o quarto passo é encontrar os valores de F tabelado. Então, aqui a gente tem o nosso quadro da análise de variância. Então, a gente já preencheu aqui com os graus de liberdade. Então, comentando aqui brevemente, o grau de liberdade total é a quantidade de subparcelas menos 1. O grau de liberdade de parcela vai ser definido pelo número de níveis do fator A que multiplica pela quantidade de repetições, menos 1. Então, a gente obteve aqui um valor de 11. Grau de liberdade do fator A e grau de liberdade do fator B são o número de níveis correspondente a cada fator menos 1. O grau de liberdade do resíduo A é a diferença entre o grau de liberdade da parcela e o grau de liberdade do fator A. O grau de liberdade da interação vai ser a multiplicação entre o grau de liberdade do fator A e o grau de liberdade do fator B. E o grau de liberdade do resíduo B é a diferença do grau de liberdade total, o grau de liberdade da parcela, o grau de liberdade do fator B e o grau de liberdade da interação. Então, a gente tem aqui um resíduo B igual a 16. Então, primeiramente, a gente já vai calcular o fator de correção. O fator de correção ele vai ser o somatório de todas as unidades experimentais presentes no nosso experimento. O valor encontrado ao quadrado é dividido pelo número de subparcelas do experimento. Então, para esse caso aqui, a gente obteve este valor de fator de correção. A soma de quadrado total também ela não altera. Então, é a soma de quadrado de todas as unidades experimentais menos o fator de correção que a gente encontrou. Aqui a gente obteve uma soma de quadrado total igual a 1280,97, que a gente adicionou ao quadro. O próximo passo aqui agora é a gente construir o quadro auxiliar de parcela. Esse quadro de parcela ele vai ser baseado nos valores do fator A e de repetição. Então, este quadro ele vai ser montado da seguinte forma. A somatória dessas 3 subparcelas vai nos dar o valor da parcela A1 na repetição 1, que é este valor de 52. E isso vai ocorrer para todas as parcelas dentro do nosso experimento. O total do A2 ele corresponde, portanto, às 9 subparcelas presentes em A2. Então, a somatória desses 3 subtotais vai nos dar o total de A2, por exemplo. O mesmo vai ocorrer para obter os outros totais dos níveis do fator A. E o somatório de todos os totais referentes a cada nível do fator A vai nos dar o total geral. É bom a gente obter esse total geral e ver se ele coincide com o valor que a gente encontrou no fator de correção. No fator de correção, a gente eleva este valor de 899 ao quadrado e dividimos pela quantidade de subparcelas do experimento. Então, é bom aqui para a gente só ver se não teve nenhum erro no nosso cálculo. Aqui, a gente adiciona algumas informações ao nosso quadro da parcela. Então, por exemplo, tomando por base esse valor de 52 presente em A1 na repetição 1, para encontrar foi necessário somar os J valores presentes aqui. Então, a gente somou 18, 14 e 20. Então, como foi necessário somar 3 valores, aqui a gente adiciona este valor referente ao número de níveis do fator B. E para achar este total de A1, é necessário somar os J valores e multiplicar por K, que é o número de repetições. Então, neste caso, temos o valor aqui igual a 9. É bom a gente adicionar esses valores que eles vão nos auxiliar mais para frente, na hora que a gente estiver realizando os nossos cálculos. Então, com o quadro da parcela montado, a gente consegue fazer a soma de quadrado da parcela, a soma de quadrado do fator A e a soma de quadrado do resíduo A. A soma de quadrado das parcelas
vai ser a soma de quadrados desses valores que a gente utilizou para montar o nosso quadro auxiliar, dividido pelo número de níveis do fator b, menos o fator de correção. Neste caso, a nossa soma de quadrado da parcela é igual a 1.177,63. A soma de quadrado do fator A ela vai ser obtida através da soma de quadrados dos totais do fator A, dividido pela multiplicação dos níveis do fator B pelo número de repetições, que foi esse valor de 9 que a gente adicionou, dividido por 9, menos o fator de correção. Então, neste caso, o nosso fator A, a nossa soma de quadrados do fator A, é igual a 561,41. E por diferença entre a soma de quadrado da parcela e a soma de quadrado do fator A, eu obtenho a soma de quadrado do resíduo A, que foi igual a 616,22. Agora, o próximo passo vai ser construir o quadro auxiliar da interação, que vai nos auxiliar na soma de quadrados do fator B, na soma de quadrado dos tratamentos, na soma de quadrado da interação e na soma de quadrado do resíduo B. Então, neste quadro, a gente organiza da seguinte maneira. Aqui a gente tem os totais de cada nível interagindo com o outro nível. Então, por exemplo, temos que o valor de 58 é o total da interação do nível 1 do fator A com o nível 1 do fator B. Eu realizo isso para todas as 12 interações aqui do nosso quadro. Em relação aos totais para os níveis, a gente começa com o nível A. Então, para o nível 2 de A, o somatório desses 3 valores corresponde ao total deste nível para este fator. Então, o total para o nível 2 de A é igual a 217. Tratando-se agora do nível 2 de B, temos que a somatória desses 4 valores corresponde ao total deste nível para este fator. Então, o total para o nível 2 vai ser igual a 298. Isso para o fator B. O somatório dos totais, tanto do nível A quanto do nível de B, corresponde ao total geral, que para este exemplo é igual a 899. Aqui nós adicionamos ao quadro interação o número de repetições, assim como a gente fez com o exemplo anterior, com o quadro das parcelas. Então, aqui agora a gente vai calcular a soma de quadrado dos tratamentos, do fator B, da interação e do resíduo B. Este valor de soma de quadrado dos tratamentos, ele não é adicionado ao quadro da análise de variância, mas ele vai ser necessário para a gente encontrar a soma de quadrado da interação. Então, a soma de quadrado dos tratamentos vai ser o somatório desses valores que a gente utilizou para montar o nosso quadro da interação, dividido pelo número de repetições. A diferença deste valor encontrado com o fator de correção vai nos dar a soma de quadrado dos tratamentos. Para este caso, foi 638,97. A soma de quadrados do fator B vai ser o somatório dos totais ao quadrado do fator B, dividido por 12, que é este valor que a gente adicionou aqui, que corresponde à multiplicação dos níveis do fator A pelo número de repetições. Então, a diferença deste valor com o fator de correção vai nos dar a soma de quadrado do fator B, que foi 45,72. Por diferença, nós encontramos a soma de quadrado da interação, que é o valor encontrado na soma de quadrado dos tratamentos, pela soma de quadrado que a gente achou anteriormente do fator A, pela soma de quadrado do fator B. Então, a soma de quadrado da interação é igual a 31,84. E a soma de quadrado do resíduo B é a diferença entre a soma de quadrado total pela soma de quadrado da parcela que a gente achou anteriormente, pela soma de quadrado do fator B, pela soma de quadrado da interação. Então, temos que a soma de quadrado do resíduo B é igual a 25,78. Os quadrados médios eles vão ser obtidos da mesma maneira que a gente viu nas aulas passadas. Aqui eu só vou chamar a atenção para o F calculado, para o fator B e para a interação, por se tratarem das subparcelas, da parte abaixo aqui do nosso quadro, a gente vai dividir sempre pelo resíduo B. E para o fator A, a gente sempre vai dividir pelo resíduo A. Então, aqui nós temos o quadro montado com os valores adicionados a ele, com os valores que a gente achou. E agora a gente vai encontrar os valores de F tabelado para compararmos com esses valores de F calculado que a gente achou. Então, o F tabelado de A vai ser o grau de liberdade do fator A pelo grau de liberdade do resíduo A.
O F tabelado de B vai ser o grau de liberdade de B pelo resíduo de B. E o F tabelado da interação vai ser o grau de liberdade da interação pelo resíduo B. Então aqui nós temos o nosso quadro com os valores de F tabelado. Então para o fator A a gente obteve um F de 4,07, para o fator B um F de 3,63 e para a interação um F de 2,74. Então aqui a gente tem o nosso quadro na análise de variância finalizado. A gente adicionou os valores de F tabelado, que a gente encontrou a 5% de significância. Então a gente vai utilizar as hipóteses que havíamos construído e vamos às conclusões. Então para o fator A, a gente observa que o F calculado ele é menor que o tabelado. Então a gente não rejeita a hipótese H0. Então as raças não influenciam a perda por cocção. Para o fator B, o F calculado, observe que ele já é maior que o tabelado. Então a gente rejeita a hipótese H0. Então o tipo de músculo, que corresponde ao fator B, ele influencia na variável resposta, que é a perda de cocção na carne. E a gente observa que a interação do fator A com o fator B, ela também é significativa. Portanto, as raças e os tipos de músculos não atuam de forma independente sobre as perdas de cocção. Então, neste caso, a gente vai estudar com mais detalhe essa interação. Então, nós vamos realizar o que a gente chama de desdobramento. No desdobramento, a gente vai conseguir verificar as diferenças entre os níveis do fator A dentro de cada nível do fator B e as diferenças dos níveis do fator B dentro de cada nível do fator A. Então, a gente começa sempre com o desdobramento do nível do fator A dentro do nível do fator B. Então, primeiramente, a gente enuncia as hipóteses para essa situação. Então, no desdobramento, a gente cria a hipótese para cada situação. Então, neste caso, a gente vai ter 3 hipóteses, porque nós temos 3 níveis de B. Uma onde o fator A interage com o primeiro nível de B, a outra interage com o segundo nível e a outra interage com o terceiro nível de B. Então, para a primeira situação, que é em relação às raças dentro do nível B1 de corte cárneo, a hipótese H0 nos diz que as médias das raças são iguais em relação ao corte cárneo B1. E a nossa hipótese alternativa está rejeitando a nossa hipótese H0. O mesmo ocorre para as demais hipóteses. O segundo passo, a gente vai identificar o teste e o nível de significância. Então, a gente vai realizar um teste F a 5% de probabilidade. Então, como a gente comentou no início da nossa aula, em caso de interação significativa entre os fatores, no momento do desdobramento, o resíduo para interação de A, ele não vai ser aquele resíduo que a gente encontrou na análise de variância. A gente vai achar o resíduo combinado. Então, primeiro a gente vai achar o grau de liberdade, a partir dessa fórmula que eu já especifiquei para vocês. A gente achou um grau de liberdade do resíduo combinado igual a 8,6753. O quadrado médio do resíduo, a partir dessa fórmula, foi encontrado e é igual a 26,7466. O grau de liberdade para o desdobramento aqui ele é igual a 3, pois a gente tem 4 níveis para o fator A, então 4 menos 1 igual a 3. Aqui a gente continua a construção do nosso quadro do primeiro desdobramento. Então, o SQ do fator A para o primeiro nível do fator B é a soma de quadrado dos valores correspondentes a essa situação. Então, vai ser esses valores aqui ao quadrado dividido por este valor, menos o total ao quadrado dividido por este valor. A gente obteve aqui, portanto, um SQ do fator A para o primeiro nível de B igual a 100. Utilizando o mesmo raciocínio, a gente faz para o segundo nível e para o terceiro nível de B. A soma de quadrado do resíduo combinado vai ser o quadrado médio do resíduo combinado, que multiplica o grau de liberdade do resíduo combinado. O quadrado médio de A dentro do primeiro nível de B vai ser a soma de quadrado dividido pelo seu grau de liberdade. O mesmo ocorre para os demais níveis de B. E o F calculado também a gente segue o mesmo raciocínio que a gente já viu anteriormente. Então, a gente vai achar agora os valores de F tabelado para a gente adicionar ao nosso quadro. Então, o F tabelado para as 3 situações ela vai ser igual. Então, a gente vai usar o grau de liberdade do fator A, que é igual a 3, e o grau de liberdade do resíduo. Nesse caso, a gente não vai utilizar um grau de liberdade do resíduo igual a 8,67. Então, a gente arredonda este valor aqui para 9.
Então a gente vai ter, utilizando o valor de 3 e de 9, um F tabelado igual a 3,86. Adicionamos este valor aqui à nossa tabela e vamos às conclusões. Em relação às raças, dentro do nível 1 do fator B, o F calculado ele é menor que o tabelado, então não se rejeita H0. Então as raças não influenciam na perda por cocção na carne, nesse corte cárneo que a gente chamou de B1. O mesmo ocorre para B2. A raça não influencia na perda por cocção no tipo de músculo e corte cárneo, B2. E o mesmo ocorre para B3. Então a raça também não influencia na perda por cocção na carne no tipo de corte cárneo B3. Portanto, como todos os valores de F calculado foram menores que os valores de F tabelado, não vai ser necessário realizar o teste média, pois não há diferença entre as raças e os diferentes tipos de corte cárneo. Então, neste caso, a gente já vai partir para o segundo desdobramento, que é o desdobramento agora do nível do fator B dentro dos níveis do fator A. Então, a gente vai começar enunciando as hipóteses. Agora, para este caso, a gente vai ter 4 hipóteses, pois nós temos 4 níveis de A. Uma onde o fator B interage com o primeiro nível de A, o fator B interagindo com o segundo nível de A, e assim por diante. Para a primeira situação, que é em relação aos cortes cárneos, dentro do nível de A1 do fator A, que corresponde à raça 1, a hipótese H0 nos diz que as médias referentes ao fator B são iguais em relação a A1. E a hipótese alternativa rejeita a hipótese de nulidade. O mesmo raciocínio ocorre para B dentro dos níveis 2, 3 e 4. Então, o segundo passo agora, a gente vai identificar o teste e o nível de significância. A gente vai realizar um teste F a 5% de probabilidade. Terceiro passo, a gente vai encontrar os valores de F tabelado. O F tabelado vai ser igual para as 4 situações, tendo em vista que o número de níveis em relação aos cortes cárneos trata-se de um valor fixo, e os tipos de cortes cárneos são estudados para as 4 situações dentro do fator A. Então, construindo o nosso quadro para o segundo desdobramento, a gente tem 3 níveis de B, então 3 menos 1, a gente tem um GL para essa situação igual a 2, e o grau de liberdade do resíduo aqui presente vai ser o mesmo que havíamos encontrado no quadro da análise de variância. Então a gente só tem aquela mudança em relação ao resíduo para o desdobramento do nível A dentro de B. Como a gente está falando agora do nível B dentro de A, a gente utiliza o mesmo resíduo que a gente já havia encontrado. Então a gente vai utilizar esses graus de liberdade, 2 e 16, para encontrarmos o nosso F tabelado mais à frente. Então o SQ do fator B para o primeiro nível de A vai ser a soma de quadrados desses valores dividido por 3, que neste caso se refere a um número de repetições, menos o total dessa situação ao quadrado dividido por 9, que vai ser J vezes K, nível de fator B, multiplicado pelo número de repetições. Então a gente tem um SQ de B dentro do primeiro nível de A igual a 20,22. A mesma linha de raciocínio a gente faz para os próximos, e o quadrado médio e o F calculado, a gente já sabe como é que calcula, utiliza o mesmo raciocínio que a gente já viu anteriormente, e a gente agora vai encontrar os valores de F tabelado. Então, utilizando esses valores de 2 e 16, nós vamos encontrar o valor de F tabelado, que é igual a 3,63. A conclusão. Então, em relação ao corte cárneo dentro do nível 1, dentro da raça A1 de bovinos, o F calculado ele foi maior que o tabelado. Então, rejeita-se H0. Então, os cortes cárneos influenciam em perdas por cocção dentro da raça A1. A gente não observa o mesmo para a raça A2. Então, neste caso, os cortes cárneos não influenciam em perdas por cocção, porque o F calculado ele é menor que o F tabelado. Em relação à raça 3 e à raça 4, a gente também observa que os cortes cárneos influenciam em perdas por cocção, porque estes valores de F calculado são maiores que os valores de F tabelado. Então, neste caso, a gente vai ter que realizar um teste média para verificar a diferença entre os níveis do fator B e os níveis do fator A. Então, a gente realiza um teste média para A1, A3 e A4.
que foram aqueles em que o F calculado foi maior que o F tabelado. Então aqui a gente vai prosseguir com o teste média para verificar as diferenças entre os níveis do fator B dentro de cada nível do fator A. Então, primeiramente, a gente vai realizar um Tukey para entender a interação dos cortes cárneos dentro do nível 1 de A, que é a raça de bovino que a gente chamou de A1. Então, primeiramente, a gente vai enunciar as hipóteses. A hipótese de nulidade nos diz que as médias dos diferentes níveis do fator 1 de A, que são as raças, são iguais nos diferentes níveis de corte de carne. Aqui eu chamei B e B' os diferentes níveis de B, tá? E a hipótese alternativa nos diz que as médias dos diferentes níveis do fator 1 são diferentes em relação aos níveis de corte de carne. Com as hipóteses enunciadas, a gente indica o teste e o nível de significância e encontramos o DMS. Então, na tabela, a gente vai utilizar o número de níveis do fator em teste. Então, neste caso, o fator B possui 3 níveis e o grau de liberdade de B, que foi 16. Então, aqui a gente tem um valor de Q igual a 3,65. Jogando este valor de Q na fórmula do delta e multiplicando pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo B dividido pelo número de repetições, nós temos, portanto, que o valor de delta é igual a 2,67. Aqui a gente tem um quadro de médias, então eu peguei os valores da tabela do slide anterior e dividi pelo número de repetições para achar as médias. Então eu vou ordenar as médias do nível 1 de maneira decrescente, vou realizar o ordenamento das médias e vou realizar os contrastes. Então, realizando esses 3 contrastes, temos que o corte cárneo B3 foi superior ao corte cárneo B2 dentro da raça 1. Aqui a gente vai realizar o Tukey para entender a interação do corte cárneo dentro do nível 3 de raça. Então a gente não vai realizar, como eu disse, dentro do nível 2 o teste Tukey, porque a gente viu pelo teste F que o valor de F calculado foi menor que o tabelado. Então a gente já vai prosseguir para a interação do nível 3 de raça. Então a gente enuncia as hipóteses da mesma maneira, vamos identificar o teste, o alfa e encontrar o DMS. A gente vai ter o mesmo valor para as 3 situações que a gente vai fazer, então o valor de Q é igual a 365 e encontramos um DMS igual a 2,67. Realizamos os contrastes e obtemos essas seguintes estimativas de contraste. Vocês observaram que na conclusão a gente verificou que os cortes cárneos eles influenciam nas perdas por cocção na raça A3. No entanto, por meio do Tukey, a gente vê que não houve diferença significativa entre as médias, uma vez que todas as letras aqui são iguais. Então, este resultado aqui, mesmo dizendo que havia diferença, ele é possível devido à diferença entre as distribuições estatísticas utilizadas em cada método. Na análise de variância, a gente vai utilizar a distribuição de F para calcular a significância dos efeitos. Contudo, aqui no Tukey, a gente vai utilizar a distribuição de T. Então, acaba ocasionando essa discrepância que a gente observa aqui. Então, anteriormente, o teste nos dizia que haveria uma diferença aqui. Contudo, a gente observou que não houve diferença. Então, isso se dá pelas distribuições estatísticas elas serem diferentes tanto para a análise de variância quanto para o teste Tukey. Esse mesmo padrão ele vai ser confirmado na saída do nosso exemplo quando a gente estiver utilizando o software R. E agora a gente vai realizar o Tukey para entender a interação dos cortes cárneos dentro do último nível de A, que se refere à raça A4 de bovino. Enunciamos as hipóteses, identificamos o teste e encontramos o DMS. Temos o mesmo valor de Q, o mesmo valor de delta, realizamos os contrastes e chegamos às seguintes conclusões. Então aqui a gente tem uma tabela do teste médio da interação entre o fator raças e o fator músculos ou corte cárneo, com as variáveis respostas sendo perdas por cocção. Então, o que a gente observa?
levando em consideração que as letras minúsculas são comparadas na linha, são comparadas horizontalmente, na raça A1 a gente vê, por exemplo, que o músculo ou corte cárneo B2 ele apresenta uma média inferior quando comparado a B3. Então, para essa situação, nós recomendaríamos o corte cárneo B2 porque ele apresenta uma menor perda em porcentagem de água no momento da cocção, quando comparado a B3. Então, este músculo, esse corte cárneo, ele vai ser recomendado ao consumidor. Na raça A4, a gente observa que o corte cárneo B1 apresenta menor média em relação aos cortes cárneos B3 e B2. Então, neste caso, ele apresenta uma menor perda em porcentagem de água no momento da cocção. Então, este músculo, dentro dessa raça, ele vai ser recomendado ao consumidor deste produto. E relembrando, né, pessoal, que essa tabela aqui do teste média entre a interação dos dois fatores, a construção dela foi explicada anteriormente lá na aula 5. Então, caso vocês não se recordem, eu recomendo que vocês voltem lá na aula para ver como que a gente construiu essa tabela. Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula, onde a gente vai ver um experimento em parcelas subdivididas utilizando o delineamento em blocos casualizados. Então, considerando um experimento em DBC, agora em parcelas subdivididas, temos as seguintes diferenças quando a gente compara com o fatorial. Neste croquis experimental, observamos que as parcelas estão sempre juntas dentro das repetições, enquanto que as subparcelas estão casualizadas dentro das parcelas. Já neste croquis experimental, que é para um experimento em fatorial, observamos que não há hierarquia entre os fatores primários. Então, observe que dentro da repetição, dentro do bloco, existe uma casualização aleatória. Então, as parcelas, que aqui no caso a gente denominou de A1 e A2, observe que elas não estão mais juntas como a gente observa no experimento em parcela subdividida. Então, para o experimento seguindo um DBC em parcelas subdivididas, a gente tem o seguinte modelo. Aqui neste modelo do DBC, a gente tem a adição deste novo componente, que trata-se do WK, que se refere aos blocos. Então, nós temos a interpretação semelhante ao que a gente observa no DIC. Então, o valor observado da variável resposta para a repetição K do nível I do fator A e do nível J do fator B é o resultado da média das unidades experimentais, mais o efeito I do fator A, mais o erro associado às parcelas do resíduo A, mais o efeito do nível J do fator B, mais o efeito da interação do nível I do A e do J de B, mais agora o fator que é o efeito do bloco K no valor observado Y e JK, mais o erro associado às subparcelas, também chamado de resíduo B. Aqui a gente tem a tabulação dos nossos dados, igual vimos no exemplo anterior. Aqui a gente tem a construção dos quadros auxiliares. Então, primeiramente, a gente tem um quadro das parcelas. A diferença em relação ao DIC está, neste caso, na adição dos totais para os blocos. O quadro da interação, ele continua o mesmo. E observe também, agora, o quadro da análise de variância. Ele continua dividido e agora a gente possui a fonte de variação relacionada aos blocos. Assim como a gente viu nos experimentos fatoriais e no exemplo anterior de DIC em parcelas subdivididas, nós vamos elaborar as hipóteses. Elas são as mesmas, então não vou me prolongar muito aqui. E aqui a gente tem o exemplo 2 da nossa aula de hoje. A gente tem um experimento que está comparando a velocidade de germinação da soja, e esse experimento foi realizado seguindo um DBC em um esquema de parcelas subdivididas, em que 4 variedades foram consideradas as parcelas, então 4 variedades de soja são o fator A, e 3 produtos químicos foram considerados as subparcelas, ou seja, o fator B. Então a gente tem 12 tratamentos com 3 blocos. Então a gente vai proceder a uma análise de variância e aplicar um teste de média se necessário. Então, primeiramente, a gente vai definir o delineamento, o número de níveis do fator A, número de níveis do fator B e o número de blocos. A gente vai ter o mesmo que a gente observou
para o exemplo anterior e a gente define as hipóteses aqui abaixo. São as mesmas também. A gente identifica o teste e o nível de significância, o teste F a 5%, e depois encontramos o F tabelado. Então, a única diferença aqui, neste caso, vai ser em relação ao grau de liberdade dos blocos, vai ser o número de blocos menos 1, e esse grau de liberdade do bloco também vai ser utilizado para achar agora o grau de liberdade do resíduo A. Então, no exemplo de Dick, o grau de liberdade do resíduo A ele era encontrado utilizando o grau de liberdade da parcela menos o grau de liberdade do fator A. Agora a gente também adiciona o grau de liberdade do bloco para achar por diferença o grau de liberdade do resíduo A. O fator de correção e o SQ total a gente também utiliza o mesmo raciocínio que a gente já viu. A gente vai montar o primeiro quadro auxiliar, que é o quadro da parcela, que vai nos ajudar a encontrar os valores das fontes de variação relacionadas à parcela. Então, estes três valores, em referente a essas três subparcelas, nós vamos encontrar este valor de 42. Esses três subtotais, a gente vai encontrar o valor de 211. E o somatório destes subtotais, a gente vai encontrar o total do bloco. Neste caso, o bloco 1 tem um total igual a 229. O somatório dos dois totais, tanto do fator A quanto dos blocos, a gente vai encontrar o nosso total geral, que é igual a 877. Aqui a gente adiciona as informações, então aqui são os níveis do fator B. Aqui o nível do fator A, que multiplica o número de repetições, e aqui o número do fator B, que multiplica o número de repetições. Vamos encontrar a soma de quadrado das parcelas. Então, a soma de quadrado destes valores aqui da nossa tabela, dividido pelo número de níveis do fator B, menos o fator de correção, nós obtemos este valor para a soma de quadrado da parcela. Os totais referentes aos blocos, dividido por 12, que corresponde ao fator A, que multiplica o número de repetições, menos o fator de correção, a gente obtém 661,56 como soma de quadrado do bloco. A soma de quadrado do fator A são esses totais dividido por este valor, 9, menos o fator de correção, e a gente vai ter uma soma de quadrado do fator A igual a 714,97. A soma de quadrado do resíduo A ela vai ser encontrada por diferença entre a soma de quadrado da parcela, soma de quadrado do bloco e a soma de quadrado do fator A. Então a gente obtém uma soma de quadrado do resíduo igual a 46,44. A gente monta agora o segundo quadro auxiliar, que é o quadro da interação. A soma das repetições de B, a gente obtém este valor de 52. A gente faz isso para as duas interações. A soma desses subtotais do fator A do segundo nível, a gente obtém o total de 211. O somatório das 4 repetições de B, a gente obtém um total de 291. E a somatória dos totais, tanto de A quanto de B, a gente obtém um total geral de 877. A gente adiciona, então, a informação a respeito dos números de repetições. Então, este 3 aqui refere-se à quantidade que se repete o B1. Aqui nós temos os níveis de fator A, que multiplica pelo número de repetições. E aqui os números de repetições que multiplica pelos números de níveis do fator B. A soma de quadrado do tratamento, ela não vai ser adicionada ao quadro da análise de variância, como eu disse, mas ela vai ser utilizada para achar a soma de quadrado da interação. Então aqui a gente tem a soma de quadrado de todos esses valores, tudo isso dividido por 3, menos o fator de correção. Então a gente tem uma soma de quadrado igual a 752,31 para o tratamento. A soma de quadrado do fator B são as somas dos quadrados dos totais de B dividido por 12, menos o fator de correção. Então a gente tem 32,89 para a soma de quadrado do fator B. A soma de quadrado da interação, a gente faz a diferença da soma de quadrado do tratamento pela soma de quadrado do fator A pela soma de quadrado do fator B. E a soma de quadrado do resíduo é a diferença entre a soma quadrada total pela soma de quadrado da parcela, pela soma de quadrado do fator B e pela soma de quadrado da interação.
obtemos um resíduo B igual a 14. Para os quadrados médios e o valor de f calculado, a gente utiliza o mesmo raciocínio que realizamos anteriormente. E vamos agora encontrar o f tabelado. Então, para A, a gente utiliza o grau de liberdade do fator A e o grau de liberdade do resíduo A. Para o f tabelado de B, a gente utiliza o grau de liberdade de B. E para o f tabelado da interação, o grau de liberdade da interação. Sendo que os dois a gente também utiliza o grau de liberdade do resíduo B. Então, para o fator A, a gente tem um f tabelado igual a 4,76. Para o fator B, a gente tem um f tabelado igual a 3,63. E para a interação, a gente tem um f tabelado igual a 2,74. Adicionamos esses valores aqui no nosso quadro da análise de variância e realizamos as conclusões. Para o fator A, observe que o f calculado ele é maior que o tabelado. Então, a gente vai rejeitar a hipótese H0. Então, as variedades que correspondem ao fator A, elas influenciam a variável resposta, que é a velocidade de germinação da soja. O mesmo ocorre para o fator B, só que aqui se refere aos produtos químicos que estão influenciando a velocidade de germinação da soja. Já para a interação, a gente observa que o f calculado ele é menor que o tabelado, então não se rejeita a hipótese H0. Então, as variedades e os produtos atuam de forma independente. Então, para este caso, a gente vai analisar de maneira isolada o fator A e o fator B. Então, primeiro a gente vai realizar um teste Tukey para o fator A. Então, o primeiro passo a gente vai enunciar as hipóteses, identificar o teste e o alfa e encontrar o DMS. A gente vai utilizar um número de níveis do fator em teste pelo grau de liberdade do resíduo A. Então, a gente obtém um valor de Q igual a 4,90. A gente joga este valor na fórmula e obtemos um delta igual a 4,54. Então, com a tabela de médias, nós ordenamos essas médias de maneira decrescente e realizamos os contrastes. Realizando os contrastes, observamos que as variedades A4 e A3 foram superiores quando comparadas com a variedade A1. Portanto, as variedades A4 e A3 apresentaram médias superiores em relação a A1 para a característica em estudo, que é a velocidade de germinação. E como que a gente chegou a essa conclusão? Porque as médias seguidas da mesma letra não se diferem estatisticamente. Ou seja, como A4 e A3 possuem uma letra diferente de A1, a média se difere estatisticamente. Portanto, as maiores médias em relação à germinação está presente para essas duas variedades. Realizando agora o teste Tukey para o fator B, nós vamos enunciar as hipóteses, identificar o teste e encontrar o DMS. O número de níveis do fator B são 3, pois a gente tem 3 produtos químicos no nosso exemplo. A gente utiliza o grau de liberdade do resíduo B, que foi igual a 16, e a gente obteve aqui um valor de Q igual a 3,65. Substituímos o valor de Q na nossa fórmula, obtemos um delta igual a 0,98. Ordenamos essas médias de maneira decrescente e realizamos os contrastes. Realizando os contrastes, a gente observa que o produto químico B3 apresenta uma média superior de germinação em soja quando comparado com os produtos B2 e B1. Então, realizando os contrastes e observando aqui pela nossa tabela do teste média, a gente observa que o produto B3 apresenta média superior aos demais e que o produto B2 apresenta uma média superior a B1 em relação à germinação da soja. E a gente chega a essa conclusão porque médias seguidas de letras diferentes, elas vão possuir diferença estatística entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, como a gente testou aqui agora. Então agora a gente vai para o R e a gente vai realizar os exemplos da nossa aula dentro do software. Então, pessoal, a gente vai realizar agora o exemplo da nossa aula de hoje. Então a gente vai ter a nossa pasta R e a gente vai abrir a nossa rotina de parcelas subdivididas. Então, observe que na rotina disponibilizada para vocês, nós temos duas seções, a seção do DIC e a seção do DBC
todas organizadas na mesma rotina. Então, primeiro a gente vai realizar o exemplo de DIC. Então, vou colocar aqui como está nomeado o meu arquivo e vou executar. Então, aqui do meu lado direito, eu tenho o meu conjunto de dados. Então, aqui eu estou especificando que a coluna 1 é o fator A, trata-se de um fator. A coluna 2 é o fator B, também trata-se de um fator. A repetição ela é numérica, está na coluna 3. E a variável resposta ela está na coluna 4 e também é uma variável numérica. Executo, carrego o pacote SP10 e executo a última linha de comando. Então, observe que aqui a gente vai ter, primeiramente, o nosso quadro da análise de variância. Então, observe que a gente tem significância estatística para o fator B e para a interação entre os fatores. Então, aqui a gente tem valores numéricos menores que 0,05, que é o nível de significância. A gente tem os coeficientes de variação para os dois fatores. A gente tem um teste de normalidade. Então, aqui a gente já vai começar desdobrando a nossa interação. Então, a gente vai primeiro desdobrar o fator A dentro de cada nível de B. Então, aqui a gente já consegue observar, a partir desses p-valores, que não vai haver diferença pelo teste F do fator A dentro de cada nível do fator B. Porque todos esses valores aqui são maiores que 0,05. Então, a gente vê que o desdobramento de A dentro de B1 não houve significância. A dentro de B2 também não houve significância. E A dentro de B3 também não houve significância. O segundo desdobramento, que agora é o fator B, dentro de cada nível de A, nós teremos 4 interações de B interagindo com os 4 níveis de A. Então, de acordo com esses p-valores, a gente não vai ter significância de B dentro de A2, porque esse p-valor é maior que 0,05. Então, B dentro de A1, a gente observa que o tratamento B3 e o tratamento B1 possuem médias maiores. Então, neste caso, os cortes cárneos B1 e B3 apresentam médias superiores em relação a perdas por cocção na carne. Então, neste caso, como essas médias são distintas, a gente observa que B2 e B1 possuem as menores médias, elas vão ser preferíveis para o consumidor, porque ela vai ter uma menor porcentagem de perda de água no momento da cocção. O fator B, dentro do fator A do segundo nível, a gente não observa pelo teste F uma diferença estatística. Para o fator B, dentro do terceiro nível do fator A gente vai observar o que a gente comentou na nossa aula. Houve aqui uma indicação que havia diferença estatística. Aqui está até realizando um teste Tukey, mas vocês observam que tem a mesma letra. Então, isso, como eu já havia dito, é possível devido à diferença entre as distribuições estatísticas utilizadas tanto na ANOVA quanto no teste de Tukey. Então, acaba ocasionando essa discrepância que a gente observa aqui. E o fator B, dentro do quarto nível de A gente observa que os tratamentos B3 e B2 apresentaram maiores médias. Portanto, a interpretação é que o corte cárneo B1, por apresentar menor média em relação à porcentagem de perda de água no momento da cocção, ele vai ser preferível para o consumidor. Então agora a gente vai realizar o exemplo 2 da nossa aula, que foi o exemplo em parcelas subdivididas com o DBC. Então a gente vem, só altera aqui o nome do nosso arquivo, vai ser o exemplo agora DBC. Vamos executar. A gente tem aqui o nosso conjunto de dados. Vamos nomear todos os fatores em estudo. Executamos, carregamos o pacote SP10 e executamos a nossa última linha de comando. Então, a gente tem o nosso quadro da análise de variância. Houve significância para o fator A
e para o fator B, e a gente observa, como a gente já viu na nossa aula, que não houve significância para a interação entre os fatores. Então, neste caso, foi realizado um teste média analisando os fatores isoladamente. Então, para o fator A, que se refere às variedades de soja, a gente observa que as variedades A4 e A3 de soja apresentaram médias superiores quando comparados com a variedade A1. Então, neste caso, em relação a índice de velocidade de germinação, a gente recomendaria as variedades A4, A3 e A2. Em relação aos produtos químicos, que se referem às nossas subparcelas, pelo teste Tukey, a gente viu que o tratamento D possui uma média superior aos demais tratamentos, enquanto o tratamento C possui uma média intermediária, sendo inferior a D e superior a B. No nosso exemplo, a gente tinha que o tratamento D se referia ao produto químico B3, C se referia ao produto químico B2 e B se referia ao produto químico B1. Então, neste caso, em relação ao índice de velocidade de germinação, o produto químico que apresenta a maior média vai ser recomendado ao produtor. Então, agora a gente vai para o último momento da nossa aula, que a gente vai realizar os sorteios, tanto para a DIC quanto para a DBC. A gente vai na nossa pasta R, vamos realizar primeiro o exemplo de DIC. Então, aqui nós temos a nossa rotina, a gente vai selecionar todas as linhas de comando e executar. Então, observe aqui o seguinte, dentro da minha repetição 3 aqui, por exemplo, nós temos duas grandes parcelas. Então, temos A1 com seus respectivos níveis. Esse é um exemplo praticamente igual da nossa aula. Então, são 2 níveis de A e 3 níveis de B. Então, a gente tem A1 com os respectivos níveis de B, B2, B1 e B3. Então, houve, neste caso, a casualização primeiro das parcelas e, consequentemente, a casualização das subparcelas dentro das parcelas. Então, a gente tem, por exemplo, este croquis experimental. Então, dentro da repetição 4, a gente vê as parcelas A2 se repetindo. E na repetição 2, por exemplo, a parcela A1 aparece e também a parcela A2. Então, essa casualização ela vai ser totalmente aleatória, tanto para as parcelas e, consequentemente, para as subparcelas. E agora a gente vai realizar o sorteio do DBC. Vamos executar todas as linhas de comando. E observe que, para este exemplo, também com dois fatores, A e B, fator A com 2 níveis e o fator B com 3 níveis, 4 repetições, observe o seguinte, para um exemplo em DBC, dentro da repetição 1, a gente tem a parcela A1 e a parcela A2. Isso vai ocorrer para todas as repetições. Então, observe que A1 vai aparecer uma vez em cada repetição dentro deste experimento. O mesmo vai ocorrer para o A2, que também vai aparecer uma vez dentro de cada repetição. Só recordando que, se fosse um exemplo em DIC, essas grandes parcelas poderiam aparecer, devido à casualização ao acaso, dentro de uma mesma repetição. O mesmo vocês conseguem observar que não acontece para o DBC. Pessoal, no mais, eu acho que era isso que a gente tinha para passar para vocês. Peço que realizem as atividades referentes a cada aula, fiquem atentos ao prazo para entrega dessas atividades e agradeço a todos que estiveram aqui presentes neste curso com a gente. Muito obrigado.